melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. O tema de hoje é tecnologia na vida dos idosos. Nos últimos anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais que utilizam a internet deu um salto. 58% dos idosos acessam a internet através de smartphones e 9% usam apenas o computador para navegar pela rede. Mesmo com o aumento, a maioria dos idosos afirma sofrer com a falta de habilidade com eletrônicos. As pessoas da terceira idade se sentiram obrigadas, em algumas circunstâncias, a lidar com esse boom de informações e principalmente com a questão da acessibilidade à tecnologia. Os celulares parecem fazer parte das pessoas e nos mantêm cada vez mais conectados. Para falar sobre esse assunto e saber como as gerações passadas estão lidando com isso, nós convidamos o jornalista paulista e judeu Boris Casoy, que já passou pelo governo, foi editor-chefe, repórter e apresentador dos mais importantes telejornais brasileiros, criador dos bordões Isso é uma Vergonha e Passando o Brasil a Limpo, que jamais serão esquecidos, e atualmente comanda o Jornal do Boris, que vai ao ar de segunda a sexta, ao vivo, às 8 da manhã, pelo YouTube. Olá, Boris, seja bem-vindo ao Melhor da Vida, é um prazer recebê-lo por aqui. Tudo bem com você? O prazer é todo meu, tudo bem, e um grande prazer estar com você e com os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bom, um presente para nós aqui da rádio recebê-lo para falar de um assunto tão importante, um tema que virou aí já, faz parte do cotidiano de todos nós. Boris, nós que acompanhamos a sua trajetória no jornalismo, né, são 62 anos de profissão, nós sabemos que você já fez rádio, já fez mídia impressa, ancorou grandes telejornais brasileiros, cobriu aí importantes fatos da nossa história, criou bordões, como eu falei no início aqui, que geraram uma grande repercussão lá atrás. Enfim, você construiu um nome de peso em importantes veículos de comunicação, fez aí uma carreira extremamente sólida. Eu queria saber como é que foi a sua saída da TV e o seu início no YouTube. Eu tinha ido para a Rede TV, saindo da Band, a Rede TV me fez uma proposta muito boa. Eu estava cansado da Band porque eu apresentava o Jornal da Noite. O Jornal da Noite acabava cada vez mais tarde. Eu fui ficando mais velho, fiquei quase 9 anos na Band, e se tornou um sacrifício para a minha saúde, para o meu bem-estar, fazer um jornal noturno como eu fazia na Band. Então eu aceitei a proposta da Rede TV para fazer o Rede TV News. 4 anos e pouco, vem a pandemia. E eu, como idoso, fui obrigado a ficar em casa. A própria televisão afastou quem tinha mais de 60 anos. Sim. Eu passei a ficar em casa. Fazia um comentário por dia, ou seja, eu, segundo a Rede TV, segundo a visão da direção da Rede TV, também apertada economicamente, foi de que não valia a pena eu só apresentar um comentário diário, não apresentar o jornal e ganhar o que eu ganhei. Então, a Rede TV gentilmente, e foi gentilmente mesmo, me fez ver que seria bom que a gente desmanchasse os nossos laços. Eu saí muito bem. Eu já tinha, acredite quem quiser, essa ideia de aproveitar as minhas manhãs para apresentar esse tipo de jornal, que é o Jornal do Boris, e que me propiciaria ter uma oportunidade de ocupar um espaço que eu não havia ocupado ainda. Eu fiz rádio, fiz televisão, fiz imprensa escrita e faltava a internet. Sim. E agora eu estou completando esse sonho, esse desejo de fechar o ciclo da comunicação e fazer um jornal como eu quero fazer e onde eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero, falo o que eu quero, faço as pautas. É um jornal solitário, um jornal que eu faço sozinho
e que é uma homenagem ao Vicente Leporace. Isso que eu ia te perguntar. Eu vi que o seu Isso programa mesmo, foi inspirado em O Trabuco, do jornalista e do radialista, né, Trabuco. Vicente Leporace. É. De onde surgiu essa ideia? Por que que esse foi o gancho, Boris? Bom, eu era fã do Leporace. O Leporace foi um jornalista e radialista muito importante, e esse jornal ia ao ar pelas manhãs na Rádio Bandeirantes, ainda quando o rádio tinha muito mais força do que tem hoje. Uhum. E o Vicente Leporace era uma voz muito presente na política, nos acontecimentos de governo. O Leporace não lia as notícias, não tinha quem lesse as notícias. Ele fazia o que eu faço. Ele apenas lia os jornais. Na verdade, ele gostava mais de um jornal que era o Diário Popular, no qual ele se inspirava. O jornal não existe mais. E eu era amigo do Leporace, eu era amigo e admirador do Leporace. Então eu achei que sem recursos, sem ter repórteres, sem ter uma estrutura de televisão visual, eu juntava a minha admiração pelo Leporace e as minhas necessidades e a minha vontade de fazer um jornal comentado. Sim. Juntei essas duas coisas e estou fazendo já há alguns meses, há 5 meses, o Jornal do Boris. Está dando certo, viu? Está Que dando bom. certo. Boris, me fala uma coisa, como é que o seu público, que a gente sabe que não é pequeno, lidou com essa mudança? Eles seguem te acompanhando no YouTube? Ainda ou tem uma parte do público que ainda não sabe lidar muito bem com essa tecnologia e e continuou ali nas TVs abertas, né, nos veículos mais antigos? Como é que foi? Você tem sentido que o seu público acompanhou você? Eu tenho a impressão que boa parte acompanhou. E eu tenho surpresas quase diárias, porque muitas vezes eu vejo alguém muito admirado porque eu estou na internet que me encontrou ali. Embora o fato de eu ter ido para a internet foi muito divulgado, nem todo mundo conseguiu me encontrar. E muita gente, eu sei que muita gente tem dificuldade, especialmente os mais velhos, Sim. de sintonizar, de buscar, né, na internet qualquer programa que esteja em oferta num ou noutro canal. Eu acho que lentamente quem me acompanhava está retornando. E também eu acho que estou conquistando um público novo, um público diferente, de todas as idades. Eu não tenho ainda uma definição clara do meu público hoje na internet, Sim, mas porque eu é tenho a pouco impressão tempo, né, que Boris? repete um pouco, e também tem um público mais jovem, tem um público mais jovem. Eu imagino isso pelas respostas que a gente tem observado, mas eu ainda não tenho algo que seja preciso que eu possa dizer, é isso, é aquilo. Na televisão a gente tinha, as Uhum. pesquisas mostravam exatamente, ou pelo menos de acordo com os institutos de pesquisa, quem eram os que estavam assistindo os limites de idade e tudo isso. Então, hoje eu não tenho essa avaliação, mas eu vejo que é uma massa cada vez maior, uma Sim. massa cada vez maior. Eu estou até satisfeito, não imaginava que fosse alcançar O número esse de pessoas que público você tão tem. grande que aumenta, vai aumentando. Sim, com certeza. E Boris, quais as vantagens de você ser dono, né, do seu próprio canal, vamos dizer assim, do seu próprio jornal? O que você vê de bom nisso e se a TV te faz falta de alguma forma ou se a tecnologia está suprindo aí todas as suas expectativas? Eu trabalho sempre com muito gosto, quer dizer, eu gosto muito do que eu faço. Então, tenho saudades do rádio, que eu adoro, tenho saudades do jornal, tenho saudades da televisão, e ainda não tenho saudades da internet, é claro. Cada um deles tem uma parcela muito grande de prazer. E o restante do trabalho é muito parecido desses órgãos de comunicação todos. Eu não sinto
uma falta da televisão. Nem me recusaria a voltar a fazer televisão. Eu imagino que eu posso fazer os dois. Com certeza. Mas eu me apaixonei tanto pela internet que eu decidi que o meu trabalho principal, a minha atividade principal é a internet. Sim. Ela tem algumas vantagens mais pessoais. Quer dizer, eu faço o trabalho da minha casa e eu vou poder fazer sempre esse trabalho da minha mesa aqui no meu escritório. Então, isso já é uma vantagem. O veículo, notícia é notícia, comentário é comentário em qualquer lugar. Informação é informação em qualquer lugar. Então, eu gostei também desse veículo de comunicação. Também. E gosto dos outros. Sim. Tenho saudades de todos. Melhor da Vida, com Karen Bravo. O convidado do programa de hoje é o jornalista Boris Casoy e conta como a tecnologia sempre fez parte da sua vida. E Boris, você acha que é possível sobreviver como profissional hoje em dia, longe das redes sociais, mesmo quem não trabalha com rede social? Mas todos os trabalhos, isso todas as profissões, estou dizendo, tem uma parcela da população, né, que são os idosos. Muitos idosos relatam que sentem dificuldade de mexer com a tecnologia ou eles não conseguem enxergar a importância de colocar a sua empresa na rede social, de divulgar a sua empresa nas redes sociais. Você acha que já é possível ainda separar uma coisa da outra hoje em dia ou as pessoas deveriam buscar essa ajuda, esse suporte da rede social para fazer o seu negócio crescer? Eu tenho a impressão que existe muito medo do desconhecido. As redes sociais não são tão complicadas como as pessoas imaginam. Eu não vejo muita gente ensinando muito bem idosos a lidar com redes sociais. Mesmo os idosos que só querem acessar as redes sociais têm dificuldades. E o ensino que eu conheço é deficiente, porque tenta primeiro mostrar como funciona o computador, mostrar quem descobriu o computador, quando, na verdade, o que as pessoas precisam aprender é como mexer com aqueles botões que permitem o e-mail e que permitem o acesso, isso para o espectador, para quem está em casa. Agora, para o empresário, para o jornalista, para o escritor, para o intelectual, o acesso à internet está se tornando obrigatório. Obrigatório. Quem não se aproximar da internet, quem não se integrar e conhecer e participar, até participar das redes sociais, e tem alguma atividade empresarial ou intelectual, está perdido. Sim. Tem que se aproximar. É fatal que a internet ganhe uma presença muito grande cada vez mais na vida das pessoas, Sim. inclusive dos idosos. Eu convido os idosos que estão em sintonia agora com a cultura, que tentem, que experimentem, porque é muito mais fácil. E os instrumentos de hoje facilitam, é quase como telefonar. É quase como telefonar. Não precisa descer a detalhes, não precisa conhecer a história do computador, não precisa saber como o computador funciona ou não. É uma experiência deliciosa que, inclusive, ocupa o nosso tempo. E a escolha é nossa. Quer dizer, você tem um mundo a seus pés e ao alcance das suas mãos. Então, é uma tentação muito grande, especialmente para quem é idoso, está aposentado. Tem mais tempo, né, Boris? Teoricamente tem mais tempo. Precisa preencher o tempo. Então, preenche o tempo. Eu sei que as pessoas preenchem o tempo lendo, vendo televisão, mas não é suficiente. Claro. A internet abre o mundo, a internet dá asas às pessoas. As pessoas alcançam um mundo muito maior do que o mundinho que nos cerca, vai além do Brasil.
E é justamente Então, essa sua fala, Boris, que você pegou, eu achei bacana, né? Que você falou assim, a internet amplia esse leque, te dá asas, né? Ela te mostra um mundo que você descobre o mundo através da internet. E aí é esse ponto que algumas pessoas que não sabem lidar também, porque como você mesmo disse, é fascinante. Né? E agora a gente também, além de ser fascinante, a gente tem a obrigatoriedade de estar conectado para fazer diversas coisas que antes nós poderíamos fazer de outra forma, hoje a gente não consegue mais. Então, devido a esse fascínio que a gente tem observado, muitas pessoas relatam o seguinte, que já se sentiram fadigados ou prejudicados com essa inserção massiva à tecnologia. Muita gente se diz dependente, viciado, relata sofrer de insônia por conta do uso excessivo de celular ou das telas. Outros dizem que sentem dor de cabeça após o uso por muito tempo dessas telas. Você já se sentiu prejudicado com o uso da tecnologia? Algo lhe incomoda nessa inserção massiva que a gente está vivendo ou não, Boris? já me incomodou muito. No começo, eu me vi, quando eu tive os meus primeiros contatos com a internet e com o próprio computador, eu submergi. Eu me vi passando algumas noites com amigos meus, em claro, perseguindo esse ou aquele site. Eu sucumbi ao fascínio da internet no começo. Agora, eu tenho uma tendência muito grande a, por exemplo, consultar a internet que está presente no telefone celular, a ficar no meu computador procurando alguma coisa, a sucumbir também ao desejo de comprar, porque a internet vende muito bem e está se tornando um lugar muito cômodo e fácil de comprar. Sim. Então, eu tento reduzir ao que eu consigo reduzir o máximo possível. Tal hora da noite, eu digo a mim mesmo, Boris, está na hora de você ir dormir e para com isso. E larga Muitas esse vezes celular. excita, né? Excita, depende do que você assiste. Sim. Filmes maravilhosos, tem tudo, é um mundo novo, Sim. novo e cada vez as imagens são cada vez melhores, você você conhece coisas extraordinárias e tem também a parte ruim, a parte sensual, a parte sexual, a parte bandida. Mas isso, se você tomar muita água, você pode morrer afogado. Quer dizer, você tem que ter um controle sobre o que você quer e como você age dentro de um instrumento desse que é absolutamente aberto para o mundo. Então eu sou, ao mesmo tempo, um integrante da internet, estou dentro da internet e, ao mesmo tempo, eu sou um espectador, um partícipe da internet. Eu estou dos dois lados da internet e procuro aprender a internet. Para você que é idoso ou idosa, consulte o seu neto, a sua neta. Eles vão te ensinar a mexer com isso muito facilmente. Sim. A capacidade de se comunicar através de e-mail, de diálogo. Você usou uma expressão aí, Boris, agora há pouco, do lado bandido, né? Que remete a essas relações pessoais, essa abertura de portas para conhecer gente na internet. A gente sabe que isso tem acontecido muito. As novas gerações, todas as gerações, né? Mas as novas gerações, muitos nem conheceram o que é fazer contato pessoalmente com as pessoas. Elas entram num determinado aplicativo de relacionamento, conhecem alguém ali e marcam um encontro. E muitas pessoas estão se relacionando dessa forma. Então, já que você abriu essa brecha, eu gostaria de te perguntar sobre as relações pessoais. Como é que você enxerga esses aplicativos de relacionamentos e os encontros virtuais? Você acha que eles são positivos? Olha, eu não gosto. Eu não gosto, quer dizer, eu acho que gosto não se discute, tem gente que gosta, depende da maneira como a pessoa utiliza, ele pode ser muito útil, pode ser muito prazeroso sob um aspecto considerado hoje menos pecaminoso,
e pode ser altamente pecaminoso. Não sei se você me entende. Sim. Quer dizer, e também, além disso, você tem que tomar cuidado com a informação que você recebe, porque além das belezas, circulam todos os tipos de maldade que você possa imaginar na internet. Depende dos caminhos que você quer dar. Até você está no comando. Claro. Você está no comando. Então, é ter discernimento, né, e juízo e saber avaliar o que é verdade e o que é mentira, né? Porque nesse mundo da internet também as pessoas vendem uma coisa que não são, né? Que ali tudo a gente não tem certeza de nada, tudo é um caminho escuro. Agora, olha, eu tenho uma história que é o seguinte: desde que eu fui para a televisão, eu criei amigos virtuais através da televisão. Gente que me escrevia cartas, Então, tem gente que eu converso até hoje, agora modernizou, eu fui pro e-mail. Mas tem gente que eu converso, gente que eu consulto. Tem uma senhora de Santa Catarina, que é uma professora, que é a minha principal consultora de português, que me corrige. olha que legal. Tem um senhor que dirigiu uma ferrovia, que é meu consultor para esse tipo de assunto, já há anos. São pessoas que eu nunca vi na minha vida. Então, eu já tinha esse tipo de relacionamento. Mas eu acho que esses sites de relacionamento reúnem muito mais ardis, pessoas. É suspeito, não é um terreno 100% seguro, é um terreno pantanoso. Agora, tem gente que gosta, tá bom, cada um tem gente que gosta de ver gente pelada, ótimo. Tem gente que gosta de se exibir nu, tá bom, não nada contra. Cada um faz o que quer, né, Boris? Agora, mas é uma coisa que eu não gosto. Eu estou conversando com o jornalista Boris Casoy sobre o uso da tecnologia pelos idosos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Voltamos agora com Boris Casoy e o impacto da tecnologia na vida dos idosos. Agora, Boris, eu queria te fazer uma pergunta. É verdade que você nunca se apaixonou? Eu ouvi essa fala sua no programa Provoca, do meu colega Marcelo Taz, aqui na TV Cultura, e achei interessante. Eu falei, gente, será que é verdade mesmo que ele nunca se apaixonou na vida? Gostar é uma coisa, paixão é muito mais intensa. Paixão não aconteceu. Você não tem curiosidade ou vontade? Não, você nunca se frustrou por isso? Vem cá, minha filha, quando você chega com 80 anos, como eu cheguei, você preza muito a sua individualidade e a sua liberdade. Então fica cada vez mais difícil. Foi ficando cada vez mais difícil. Ah, não, isso é foi verdade. Ficando cada vez mais difícil. E gostar é uma coisa, se apaixonar é outra. Com se certeza. Apaixonar é outra. Então, aconteceu. Você falou do Marcelo Taz. Ele fez uma classificação no programa ao meu respeito, que eu gostei, que ela é muito divertida. Quando eu defini que eu era dono do meu nariz, que eu falava o que eu queria, que eu comandava o Jornal do Boris inteiro, que eu fazia tudo no Jornal do Boris, ele disse, então você é o doutor Roberto Marinho de você mesmo. Muito bom. É isso mesmo. Então, essa coisa que eu achei muito divertido, e no fundo eu fiquei pensando, Roberto Marinho de mim mesmo, nossa, que definição. E saiu assim, do Taz, que é uma pessoa muito inteligente, muito criativa. Sim. Mas acabou, né? Não é agora que de repente, sei lá, tem milagre. Tem gente que acredita em milagre, mas agora já se foi, minha filha, já se foi. O fogo diminuiu. Não, mas é que a palavra, é claro que eu entendo que a gente vai ficando mais velho, né? E a gente vai ficando mais com o pé no chão. É o que você falou, sendo mais individualista, sabendo que a gente não quer mais o que nos tira da zona de conforto. A gente vai ponderando 1 milhão de coisas que nós não ponderávamos
de repente, quando éramos mais jovens. Mas quando a palavra nunca me chamou a atenção, porque, claro, você já pode ter vivido uma paixão aos 14 anos e aos 50 você não quer mais saber disso, você quer estabilidade, né? Você quer controlar ali suas emoções. Mas, Boris, voltando agora um pouquinho para a gente falar da tecnologia com relação ao conhecimento. Eu queria que você me dissesse o seguinte, se atualmente você acha que a tecnologia é o melhor caminho para o conhecimento, para o entretenimento e transformação, ou o livro e o jornal impresso ainda superam esse grau de conhecimento? Ou você acha que um depende do outro hoje em dia? Olha, eu acho que é uma questão absoluta de gosto. É uma questão absoluta de gosto. Você não vai ver um filme num livro. Tem gente que não gosta de cinema. Eu gosto de ler, de me informar, e gosto de cinema. E encontro os dois na internet. Você tem e-book também na internet, você tem uma infinidade de bibliotecas, de abertura para a cultura, de abertura para o saber. Então, eu acho que não são excludentes, não são excludentes. A única diferença, eu continuo achando que existe, especialmente nas pessoas mais velhas, um temor à tecnologia. Como eu trabalhei em televisão, trabalhei em rádio, desde criança, eu gosto muito do rádio, não só como um instrumento de comunicação, mas tecnologicamente. Eu tenho não é uma coleção, mas eu tenho vários rádios. Eu gosto do aparelho de rádio, ele me diz muita coisa, é um símbolo muito grande. Eu também sempre gostei, sempre fui um curioso por tecnologia. Embora eu não tenha posto a mão na massa. Claro. Por exemplo, das minhas frustrações é não saber consertar aparelho de rádio e televisão. Eu tenho inveja de quem conserta. Eu gostaria de ver, gostaria de pôr a mão na massa. Sim. Mas o rádio me encanta. Então, isso facilitou muito essa minha curiosidade pela tecnologia, me facilitou muito o acesso. Eu confesso que algumas vezes eu tenho dificuldade. Quando a coisa se sofistica muito, eu tenho alguma dificuldade. O importante, eu acho, Boris, que apesar da dificuldade é que você tem a curiosidade. Tem gente que não tem nem curiosidade, né? Não busca aprender alguma coisa. Acho que a partir do momento que você tem dificuldade, mas tem curiosidade, você corre atrás. É uma bobagem, porque é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Vê como a tecnologia do visual entrou na minha vida. Quando eu tinha 9 anos, eu fui para os Estados Unidos, fui operado de poliomielite. E eu tinha medo de viajar. Em 1950, avião, operação, país estrangeiro. Então, meu irmão, que tem um irmão mais velho que já se foi, ele me disse, olha, nos Estados Unidos você vai ver uma coisa fantástica. Falei, o que é? Um negócio chamado televisão. Falei, o que é televisão? Televisão, olha que definição. Hoje essa definição é abominada na televisão. Televisão é um rádio onde você vê as pessoas. Eu achei incrível, porque eu gostava muito de rádio. Como eu tinha dificuldade de movimentação, de caminhar, eu tinha 2 grandes amigos, o livro e o rádio. E também um jornal que eu lia para o meu pai. Meu pai tinha dificuldade de enxergar e eu li o jornal para ele. Eu li o título e disse, lê essa notícia, não lê. Eu perguntava para ele o que era, o que não era. Tem muita influência disso no meu jornalismo de hoje, por tomar gosto pelo jornalismo. Claro. Aí eu vi televisão nos Estados Unidos. Nossa, eu vi televisão. O impacto foi grande. Quando eu voltei para o Brasil, e foi em 1950 mesmo, estava sendo lançada a TV Tupi. Então, era uma coisa fantástica, era uma imagem em preto e branco que vinha pelo ar, tinha uma antena, tinha fio, tinha válvula. E eu fiquei muito curioso por aquilo tudo. E
aquilo me despertou, eu queria saber como funcionava. E eu me lembro, tem uma cena que eu sempre me lembro, eu sentado numa mesa aos 3, 4 anos e o rádio ligado, eu me lembro até a emissora. E eu perguntei para o meu pai, papai, como é que isso fala? Tem alguém dentro? Ele deu risada e falou, olha. E eu olhei e confirmei, tem alguém dentro. Tem sempre alguém dentro. Aí essa curiosidade pelo rádio me facilitou a vida com a tecnologia. Eu quero compreender, eu quero entender. Sim. E eu fui acompanhando televisão, depois televisão colorida. Eu sonhava com a televisão colorida, conhecer as pessoas que eu ouvia no rádio, ver aquelas pessoas, eram tão diferentes. Sim. Quer dizer, a imaginação não correspondia ao tipo físico das pessoas. Aliás, alguns artistas foram destruídos pela televisão, eram grandes galãs de rádio e na televisão só conseguiam interpretar papel de bandido. Então, tudo, quer dizer, a tecnologia é um meio, para mim, é um meio, não é ela. E o rádio tem um efeito por si próprio, vai até o instrumento rádio, que eu adoro, que eu gosto, que eu amo. Eu tenho rádios antigos, eu tenho rádio a válvula. Às vezes eu pergunto para alguma pessoa, olha, você já viu o rádio de válvula? O que é válvula? Eu tenho uma experiência recente aqui na minha casa, é o seguinte, eu tenho uma sobrinha que tem uma filha, minha sobrinha neta. Quando ela veio aqui em casa, ela tinha 18 anos, e ela olhou aqui numa prateleira, tinha uma máquina de escrever, e ela falou, mamãe, o que é isso? E a Mônica, minha sobrinha, disse, isso que era a máquina de escrever. Eu tive um choque, como era? Eu escrevia ontem na máquina de escrever. Pois é, a gente não escrevia tem, ontem. né? E aí eu me lembrei de uma piadinha do menino que viu uma máquina de escrever e disse, papai, o que é isso? Isso é uma máquina de escrever. Você escreve, ela é uma coisa muito antiga. Ele disse, mas como é que funciona? O pai colocou um papel, datilografou, e o menino disse, nossa, mas isso é muito mais evoluído que o computador. Por quê? Porque você não precisa da impressora, você escreve e já sai impresso. Eu ia até te perguntar qual a sua maior saudade da era pré-tecnologia, mas você já fez uma lista aí de todas as coisas boas que nós tivemos, que nós usamos, né? Bom, mas tá tudo incluído na tecnologia. Eu estou cercado, eu tenho coisas antigas que eu gosto muito de tecnologia. É tecnologia ainda. É tecnologia. Tem um mundo, por exemplo, do rádio valvulado, um mundo de pessoas que colecionam rádios. As pessoas veem na transmissão do Jornal do Boris os rádios atrás de mim, todo mundo pergunta. Uma frustração minha não ter sido rádio amador. A onda curta eu vi do outro lado do mundo, rádio que eu tenho esse rádio que ainda existem ondas curtas, apesar de várias emissoras já terem os seus sinais da internet, mas aquele que fala mais baixo e depois sobe, transmitindo do exterior, a televisão transmitindo do exterior. Nossa, então eu ainda sinto a vibração daquele tempo. Isso ainda é tecnologia, mesmo antiga. Claro. Tecnologia é um pacote só, Sim. pacote só. Só evolui. Eu gosto e quero que as pessoas se entusiasmem. Quem está ouvindo e não tem coragem, crie coragem, aprenda fácil. Não se deixe enganar. Não vai aprender teoria da comunicação por computador, não vai aprender como funciona. Eu estou contando essa história de como funciona o computador porque uma minha irmã, mais velha do que eu, tentou aprender computação e ela não conseguia escrever um e-mail e nem acompanhar. Aí o professor dela estava ensinando para ela o funcionamento do computador, sistema binário 01,
Coitada, Sim, não, ela ela vai estava perder o apoiando. interesse. Isso faz com que a gente perca o interesse, né? Ah, nossa, dificuldade. Outro dia eu cheguei na Então, mesa do meu pai, tinha um monte de papel impresso, assim, eu olhei aqui, os e-mails, eram vários e-mails. Eu falei, pai, mas por que você manda imprimir todos esses e-mails? Não, porque a pessoa que trabalha com ele é assistente, ela imprime, ele não entra no e-mail, ele não sabe entrar no e-mail, ele não se interessa, porque quando ele chega os papéis estão todos em cima da mesa dele, ou seja, infelizmente ele não tem esse interesse que você tem pela tecnologia. E essa entrevista aqui é muito bacana para tentar despertar isso no nosso ouvinte, aquele ouvinte que ainda não tem coragem ou tem medo por desconhecimento, como você falou, de fazer essa inserção nesse mundo que tem um lado muito positivo, né, Boris? é um mundo. Esse mundo da tecnologia tem fãs, tem partícipes e tem a pessoa, digamos, normal, cidadão normal, que usufrui disso, usufrui o que o mundo oferece. Sim. Eu acho que o computador, o telefone celular, está para o grande intelectual preparado e culto e o analfabeto. Claro. Não pode ser analfabeto digital. E o alcançar o digital deve ser uma coisa que esteja à mão de todo mundo, inclusive das pessoas mais pobres. O computador tem que ser mais barato, a escola. Hoje, geralmente, as escolas se encarregam disso, mas agora, na dificuldade do ensino à distância, a gente tem visto que grande parte da população. Ficou sem ensino, né, Boris? É uma tragédia o que aconteceu, porque as pessoas Então, precisam de internet paga, as pessoas precisam do computador, do celular, enfim, para ter acesso ao ensino, e grande parte da população ficou sem esse acesso, né? É um fator de crescimento pessoal, e o ensino é um fator de diminuir as distâncias entre ricos e pobres, de criar cidadãos, não párias, gente que vegeta, mostra o mundo. Eu acho que muito se falou e pouco se fez sobre dotar as crianças de computadores, dotar de acesso à internet e tudo isso. Sim. Os pais têm que fiscalizar o que essas pessoas veem, têm que acompanhar Claro. O que as crianças veem, enfim, mas... Mas tem como bloquear alguns acessos, Boris, né? Eu sou mãe de 2 crianças pequenas e já tive que fazer isso, né? Já tive que bloquear alguns sites. E aí a criança consegue utilizar de acordo com o que é interessante para ela. Isso é importante. Você que pensa, porque se eles conhecem bem tecnologia, eles driblam a mamãe, viu? Com certeza. Ainda não driblam, porque um tem 2, mas o de 7 já começou a driblar a mamãe. A gente já tirou o celular de circulação lá em casa. Bom, Boris, foi um prazer falar com você. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas você, como sempre, dá uma aula em todos os assuntos que você aborda. Foi muito prazeroso o nosso papo. Tenho certeza que você despertou aí, aguçou a curiosidade dos nossos ouvintes que ainda não se entregaram a esse mundo da tecnologia. Agora, com certeza, você deixou uma sementinha aí de curiosidade. Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Eu sou um fã da Rádio Cultura, eu sou um ouvinte de rádio. Muitas vezes a Rádio Cultura FM me serve de consolo em relação à música erudita, que eu gosto também. Eu gosto desde música caipira, música erudita, e é na Rádio Cultura o meu refúgio. E a Rádio Cultura AM tem uma programação ótima, a TV Cultura também. Olha, eu sou entusiasta da organização, da Fundação Padre Anchieta. Eu acho que ela cumpre com os seus compromissos com a sociedade, e eu sou um dos ouvintes assíduos e também ouvinte seu do Jornal da Cultura, que eu já te disse fora do programa que está muito bom e que eu recomendo.
Muito obrigada, Boris. Nossa, uma honra receber você aqui. Eu, como sua colega de profissão, já trabalhamos juntos lá no início da minha carreira. Você já era um gigante, mas eu estava começando e você me tratou com a mesma delicadeza, com gentileza, com muito respeito na época. Eu nunca vou me esquecer disso. Então, foi um prazer aprender com você e hoje ter você aqui dividindo esse espaço comigo, que é tão importante para mim. Viu, Boris? Muito obrigada. Muito sucesso no seu Jornal do Boris no YouTube, que vai ao ar ao vivo todos os dias, né? Da segunda a sexta, às 8 da manhã, certo? Isso mesmo. Então, muito sucesso, vida longa, que você descubra esse mundo da internet aí, que faça muito sucesso e continue levando, como sempre levou, informação de qualidade para todos os brasileiros. Muito obrigada pela entrevista, foi um grande prazer recebê-lo aqui no Melhor da Vida. Boris. Um abraço a todo mundo e os meus melhores cumprimentos, e foi uma alegria enorme participar desse programa. Para nós também foi uma alegria recebê-lo. Tchau, tchau.